Fala comigo assim, eu quero pregar sobre o tema Jesus é maior. O apóstolo Paulo, depois de um grande ensinamento aos filipenses, de tudo que ele estava passando, e ele preso, ele traz uma declaração que o próprio profeta Isaías, ele declara, lá em Isaías 45, versículo 23, nós vamos poder ver e entender Paulo trazendo essa declaração daquele que ele encontrou a caminho de Damasco. Observa que Paulo, ele não era qualquer homem. Paulo, ele não se dobrava diante de qualquer um. Paulo, ele tinha uma missão, ele era um homem que não tinha medo. Era um homem que ele estava disposto a fazer o que era preciso para defender as suas convicções. Mas observa que este homem chamado Saulo, que da mesma maneira que ele tinha essa convicção e essa coragem, ele a caminho de Damasco, ele vai ao encontro à perseguição dos cristãos daquela época, e de repente a caminho de Damasco, algo acontece e ele entende quem é o grande, ele entende quem é o poderoso, ele entende quem é maior. Ele estava em uma ordem. Qual era a ordem? Uma ordem religiosa. Esta ordem religiosa para com Paulo era maior do que Paulo. Esta ordem que vinha para Paulo ou para Saulo era maior do que ele, e ele obedecia, e as suas convicções ainda maior. Ele obedecia com convicção aquilo que ele achava que era verdade. Mas ao caminho de Damasco, ele encontrou um que é maior do que a convicção religiosa, um que é maior do que o sistema romano. Ele encontrou a caminho de Damasco aquele que é maior do que o Papa, aquele que é maior do que Maria. Ele encontrou aquele que é maior do que Fátima. Ele encontrou aquele que é maior de qualquer sistema global. Quem é este? É Jesus Cristo de Nazaré. Mas observa, Paulo agora preso pelo amor e o evangelho de Cristo. E agora ele traz uma declaração aos filipenses. E a declaração é: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quando eu olho para Paulo trazendo essa declaração, a minha mentalidade, ela já vai direto para o céu. Porque a Bíblia vai dizer, para que, olha, observa, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra e debaixo da terra. Então aqui nós entendemos assim: não tem querubim maior, não tem anjo maior, não tem demônio maior, não tem homem maior, não tem enfermidade maior, não tem luta maior, não tem tempestade maior. Ele é o maior. Você pode celebrar isso, você pode adorar quem é maior. Quando nós observamos o sistema global, quando nós observamos os poderes das nações, as Nações Unidas, quando nós observamos o poder das Nações Unidas e da chamada ONU, que poder é este? Aonde ele chega, eles têm um poder para poder infiltrar, para poder governar, para poder palpitar. E quando nós olhamos para o homem mais temido da terra, nós podemos até apontar para um homem chamado da nação aqui
da Rússia, aonde o homem temido, todo mundo fala dele, aonde ele é temido em todas as nações, ou a tal, o presidente que foi agora eleito novamente dos Estados Unidos, todos podem temer, mas deixa eu te falar uma coisa, não tem governo maior do que Jesus Cristo de Nazaré. Ele é maior, ele é maior, ele é maior do que Trump, ele é maior do que o presidente da Rússia, ele é maior do que qualquer homem poderoso nessa terra. E até mesmo, deixa eu te dizer uma coisa, o poder deles é limitado, o poder deles é limitado pelo próprio Deus. Se Deus olhar do céu e dizer assim: acabou o fôlego de vida, acabou, está cessado, agora eles não têm como olhar para Deus, eles não têm como olhar para a noiva de Cristo e falar assim: acabou a igreja. Não tem. Tentaram isso há mais de 2000 anos atrás. A igreja está de pé, a igreja está de pé, a igreja está levantada pelo poder do nome de Jesus. Quando eu olho para este nome, Jesus Cristo de Nazaré, e eu olho para a humanidade, e eu olho para mim, eu olho para os irmãos, eu fico imaginando os discípulos, lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Jesus, depois de uma série de milagres, depois de uma série de uma multidão ali seguindo Jesus, ele vai dizer para os discípulos: é necessário atravessar para o outro lado. E de repente, com certeza, ele cansou. E ele entrou no barquinho juntamente com os discípulos. Alguns dos discípulos. E a Bíblia vai dizer que naquela margem tinha outros barquinhos pequenos. Mas de repente, o que acontece? Uma tempestade se forma. A tempestade formando, os discípulos dentro do barco. Jesus estava onde? Dormindo. Eu vou repetir para que você entenda melhor. Os discípulos dentro do barco. Jesus estava dormindo. E ele estava sobre uma almofada. Na embarcação só pode ter um para sentar na almofada. Quem é este? É o capitão. É aquele que está governando a embarcação. E quem está governando a sua embarcação, ele não abre mão de assentar na almofada. O que ele está? O que é isso, pastor? Ele não abre mão de estar no governo. Pode levantar Satanás, pode levantar demônio, pode levantar a tempestade. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua história. Ele está no controle da sua vida. Você pode adorar a Ele. Não se preocupe com o dia da manhã. Ele está no controle. Barabachandarai. Os discípulos desesperados, quem sabe, era a maior tempestade de todos os tempos. Por quê? Porque eles eram acostumados a estar na embarcação. Não era natural eles se assustar com tempestade, mas aquela assustou eles. Eles chegam até Jesus. Eles disseram assim mais ou menos: o senhor vai deixar nós morrer? O senhor vai deixar nós morrer? Imagine Jesus descansando. Homens de pequena fé. Mar, te aquete. Deus está falando nesta noite. Ele está dizendo: tempestade, te aquete. Tempestade, te aquete. Homem de pequena fé, adore o Senhor. Mandarabachandaraia. Quando eu olho para o sistema romano, o sistema governando todo mundo,
Quando eu olho para o sistema muçulmano, um sistema que governa ao nascimento e como vai morrer. Um sistema, quando eu olho para o sistema espiritual das trevas, quando eu olho para o sistema, a Organização das Nações Unidas dos governos, quando eu olho para aqueles governos e aquelas nações que têm em domínio a bomba atômica, quando eu olho para essas situações, e também quando eu olho para a situação do ser humano, achando que tem um governo de tudo, e quando eu olho para o crente que acha que é dono do seu nariz, deixa eu te dizer algo gostoso que você vai até dar um glória a Deus. Pemanto que Menébia, um dos países que tem mais bomba atômica, ele pode se achar o poderoso da terra, mas se ele entender, e se ele ver e olhar o que acontece com Israel, Israel é bombardeada em todo momento, mas só que tem um detalhe maravilhoso: uma nação de 70 e poucos anos é a nação do exército mais poderoso. Não é porque eles têm as melhores armas, é porque o Messias governa a nação de Israel. Eu quero lembrar a menina dos olhos de Deus: quem governa a tua vida é Ele. Quem governa a tua vida é Ele, é Ele. Você pode adorar, Ele está no governo, Ele está no governo, Ele está no domínio. Pastor, eu estou sofrendo, mas Ele está no domínio. Pastor, está doendo, mas Ele está no domínio. Deixa eu pregar, deixa eu falar aqui. Pastor, eu estou perdendo o controle da minha vida. Glória a Deus que você está entendendo, porque o controle nunca teve nas tuas mãos. O controle tem que estar na mão dele. Xeremandaraia. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele trazendo essa declaração, estando preso. E quando ele diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu observo Romanos capítulo 8, versículo 31, nós vamos poder entender alguns detalhes. Primeiro, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós. Eu vou repetir, que a igreja precisa voltar a ter atenção na palavra de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são essas? Os levantes, as tristezas, as angústias, as pelejas, as tribulações, as autoridades, o que mandaraia. Mas só que tem um detalhe: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra a igreja do Senhor? Quem pode parar o Deus Todo-Poderoso? Quem pode parar o dono da igreja? Quem pode parar a igreja? Quem pode parar a igreja? Levanta sistema global, levanta sistema político, levanta sistema satânico. A igreja continua marchando, a igreja continua de pé. Ele é maior. Você pode dizer o nome dele, dizer: Jesus é maior. Para baixandaraia, ele mandaraia. Quando eu olho para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nós tentamos às vezes tentar driblar caminho, buscar caminhos mais fáceis, buscar uma vida com menos dificuldade. Mas quando eu olho para a palavra, e eu olho para Jesus, Jesus dizendo: eu sou
o caminho. Eu sou o caminho. É a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui eu aprendo algo fantástico, que nós precisamos entender, e é por isso que Jesus levanta a igreja para poder ensinar. Ide por todo mundo ensinar o meu evangelho a toda criatura. Quando eu observo e olho para o sistema chamado romano, a antiga religião, nós vamos poder entender. Enquanto eles acham que Maria resolve alguma coisa, enquanto eles acham que Pedro resolve alguma coisa, enquanto eles acham que Fátima resolve alguma coisa, enquanto eles acham que Maria das Dores vai resolver alguma coisa, nós temos um nome que é sobre todo nome. Nós temos aquele que a morte não parou. Ele é maior do que a morte, ele é maior do que o inferno, ele é maior, ele é maior. Você pode celebrar a tua vitória, sabe por quê? Porque ele é maior. Xeramandaraia, eu sinto a graça de Deus nessa noite para poder profetizar sobre a tua vida, porque ele é maior. As portas do céu se abrem para a glória do nome dele em favor da sua vida. Se ele é o caminho e a verdade e a vida, então o que eu aprendo, nosso querido Dimas, o homem pode tentar governar Moçambique, mas quem tem um controle é Deus. E o homem só vai até onde Deus permite. Quando eu olho para o sistema do mar, eu falo, que sistema mais lindo. Como pode o mar estar aqui e geralmente até a cidade aqui? Eu olho para aquilo, eu falo assim, a ciência não vai explicar, os mais estudiosos não vão conseguir explicar, mas só que tem um detalhe, há uma ordem, a água só vai até onde Deus ordenou para ela ir. Você pode até achar que você só vai voltar para Jesus quando você quiser, mas Deus está dizendo assim, só vai até onde eu estou ordenando você ir. Você só vai conseguir chegar até onde eu quero que você chegue. Como pode um Deus tão poderoso, enquanto os homens estão armando guerras, Deus, ele tem o príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? O filho dele, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto a ONU, aonde ela chega, ela está dizendo, nós estamos à procura da paz, a igreja está celebrando o culto ao príncipe da paz. Você tem o príncipe da paz, você tem o príncipe da paz. Carababaraia, xeremandaraia, oh coisa gostosa, esse é crente. Enquanto a ONU está gritando a paz no mundo, o crente, ele olha para o outro, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Receba essa paz, receba essa paz, receba essa paz, receba a paz do Senhor Jesus Cristo. E o diabo, ele fica endiabado. Como assim, pastor? O crente numa luta travada, ele chora a semana toda. Que angústia, que dor. Ele vai para o banheiro chorar, para não chorar diante dos filhos, diante da esposa. De tanta luta, de tanta angústia, de tanta prova. Mas ele chega na igreja, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Como pode oferecer
ser paz diante de uma luta travada tão grande? É porque a paz, ela não está relacionada na minha luta e na sua luta. A sua paz está por Amambaraia, porque você tem o príncipe da paz. Você tem o príncipe da paz. O príncipe da paz te ama. Enquanto alguns confiam em carro, cavalos, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Sabe o que é gostoso? Quando eu confio no Senhor dos Exércitos. O profeta Isaías, o profeta messiânico, ele vai profetizar sobre Jesus Cristo de uma maneira tão excelente. E quando lá em Isaías 53 ele vai dizer que sobre ele levou todas as nossas pisadoras, sobre todas as suas pisadoras, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas enfermidades. E algo me chama a atenção: o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para você e eu ter paz. Ele foi castigado para mim e para você ter paz. Eu não sei como está o nível da sua paz, mas eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Eu tenho a paz com Deus. Que paz é essa? O mundo está caindo, virando de cabeça para baixo, mas eu estou em paz. Eu estou descansando no Senhor. Eu estou alegre com meu Senhor. A prova está lascada, a prova está arrebentando, mas nós estamos em paz com Cristo. Mas só que tem um detalhe: nós temos o príncipe da paz, mas as trevas também têm um príncipe. E este príncipe das trevas, ele luta dia e noite. Sabe para quê? Para tirar a nossa paz. Ei, posso te fazer uma pergunta? Você está em paz? A luta tem tirado a sua paz ou você tem descansado em Deus? O mundo já está no maligno, mas nós estamos em Cristo. O mundo está preocupado em uma crise global, mas nós estamos preocupados em manter a santidade com Cristo. Com Cristo é diferente. Quem serve a Deus é diferente. A seca chegou, a água no rio secou, a comida acabou. Deus olha do céu: corvo vai levar comida para o meu servo. Eu vou repetir: a água do rio secou, a comida acabou. Deus olha do céu: corvo vai levar a comida e alimento para o meu servo. Quem serve Deus é diferente. A família aponta a mãe e o filho comer e morrer. Com Deus é diferente. O profeta chega: prepara alguma coisa para me comer e beber. A mulher cartando o cavaco, ela vai dizer assim: a única coisa que eu tenho é para preparar para mim e para o meu filho e morrer. Mas ele vai dizer ao profeta: prepara para mim primeiro. Eu não sei qual é a sua dimensão da sua vida espiritual, e ao tamanho e o ponto que você conhece ou você crê neste nome. Quem sabe você chegou aqui com um pensamento de morte, mas ele está dizendo assim: entrega a sua vida para mim que eu te dou vida.
Quem sabe você chegou aqui com tanto fracasso, bagagem de tanta tristeza, de tanta perca, de tanta traição, de tanto engano. Ele está dizendo assim: entrega essa bagagem na minha mão, entrega essa bagagem no meu altar, entrega essa bagagem para mim, e aí você vai ver o que eu vou fazer contigo, porque eu não falho, eu não traio. Jesus Cristo é o amigo fiel. Quando eu entendo, em 1 João capítulo 4, que este Senhor é maior, a minha vida espiritual ela muda, a minha fé ela muda, porque os demônios se submetem. Marcos capítulo 5, endemoniado de Gadareno. Nós vamos poder entender algo tão forte ali. Como assim, pastor? Ele chega, os demônios de longe já dão um grito: o que vieste aqui? Barabachuriandaraia. Deixa eu te dizer, até o perturbado ele é livre. Até o cativo, ele é solto, com a presença de Jesus Cristo. Enquanto o homem estava prisioneiro por demônios, dormindo e vivendo no sepulcro, pulando de lugares em lugares e se machucando, Jesus, quando chega, ele tira as feridas, ele tira as correntes, ele tira os jugos, e agora ele faz se tornar um missionário nas mãos dele. Sabe qual é o problema? Nós sabemos que temos um chamado, sim ou não? Quem tem promessa aqui, levante a mão. Eita glória, a igreja toda. Quem quer viver a promessa aqui? Antes da promessa tem um processo. Não é a promessa dolorida. O processo é dolorido. O processo nos esmaga. O processo nos prepara para viver o propósito. Não é sobre a sua força, não é sobre a minha força. É sobre quem nos prometeu. Não é na força do seu braço, é na força de quem nos fez a promessa. Por isso que você e eu vamos ver algumas coisas acontecendo no meio de nós. Nós vamos ver crente feliz hoje, mas triste amanhã. Porque quer vencer na força do seu braço. Irmão, imagine você. Quer ver? Eu vou usar um exemplo aqui, posso? Gustavo, por gentileza, fica aqui na frente. Ele é tímido, vamos ver. Vem aqui, meu filho. Fica aqui. É só uma apresentação pequena. Fica aqui em cima. Sobe aqui você. Sobe aqui você. Está aqui eu e você, ó. Está aqui Deus. Enfrenta Deus. Olha nós desse aqui. E aí nós sabemos o que nós fazemos. Fica tentando derrubar Deus. Querendo mandar em Deus. Olha o tamanho de Deus. Aí Deus faz assim conosco, sabe o quê? Fica quietinho aí, vai. Você não tem força. Você não consegue. Eu sou maior. Eu sou o que estou no controle. Deus é aquele que domina. Você pode até lutar, mas todo crente que luta contra Deus, ele sai marcado. Ele sai mancando. Ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é maior. Mas a minha mente, ela está lutando, ela está em guerra. Eu quero aqui te dizer, ele é maior do que a sua mente. Ele é maior do que essa confusão. Irmãos, pastor, o senhor prega, parece que o senhor não passa por luta. A segunda-feira eu levantei,
Falei assim: Jesus, estou fazendo a tua obra. Estou lutando para ser fiel, não sou perfeito, mas por que o senhor faz isso comigo? Que dor é essa? Eu vou parar. Não chega. Não dá não. Tu que sabe, tu acha que é maior do que eu? Vai lá. Força. Você quer pregar que eu morri na cruz? Que o processo, se suportar, é vitória? Então tu prega agora, eu quero te fazer viver. Parabaxandaraia, ele é maior. Ele é maior. A luta está grande, está saindo lágrimas, glorifique a Ele, porque se as lágrimas estão saindo, é porque está funcionando a prensa. Mandai, rimbiam, bebia, bitivai. Eu já posso ver Deus derramando graça para pessoas que estão fracas na fé nesta noite. Pronto, vou falar. Aí para ajudar, quando chega a noite, eu olho para minha esposa com dor. Aí eu ponho a mão, eu oro, nada resolve, ela toma remédio, isso, aquilo. Eu falei: Jesus, e quietinho comigo. Jesus, eu não tenho força mais. Nunca foi sobre a tua força, foi sobre a minha. É guerra constante, levanta, desperta. Que angústia de Raquenelimar. Um homem de fé tem de ver a sua esposa viver tomado por remédio. Que dor! Você ora, parece que Deus não está respondendo. Você chora na presença de Deus e parece que o céu está travado. Você crê, mas parece que nada está acontecendo. A sua fé é tão pequena. Mas nessa noite Ele está dizendo: eu estou no controle. A medicina, ela não é grande. Quem grande sou eu. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E nessa noite eu quero ministrar a cura da sua alma. Jesus está libertando a alma que está sendo aprisionada por sentimento de tristeza e mágoa. Seja livre, seja livre. Seja livre na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus não te chamou para se acovardar. Deus te chamou para lutar. Aleluia. Pequenas coisas nos dão grandes satisfações. Outra hora eu não tinha dinheiro para levar a minha família para comer em um restaurante e comer alguma alimentação melhor. E aí eu aprendi que as coisas não é sobre dinheiro. É sobre quem cuida de nós. Aí hoje eu falei: amor, nós vamos almoçar fora. Eu vi a satisfação dela, a satisfação das crianças. Eu não deixei de vir para a igreja para depois divertir com a minha esposa. Primeiro eu vim com a igreja para poder divertir depois com a minha família. A satisfação da minha família. Nós estamos buscando satisfação em coisas fracassadas. O sucesso é Cristo. O sucesso é Cristo. O sucesso é Cristo. O sucesso não é euro. O sucesso não é uma conta bancária gorda. O sucesso não é ter um carro bom. O sucesso não é ter um apartamento em teu nome. O sucesso é Cristo Jesus. Obrigado.
Eu sinto uma satisfação enorme de servir a Deus. E eu quero te dizer, abra o teu coração para este Deus tão lindo. Eu falei nesta manhã de um demônio chamado demônio lamúria. Este demônio está acabando com muito crente. A pessoa vive lamuriando, vive reclamando, vive chorando, vive isso, vive aquilo. Eu quero te dizer que tem um Deus todo-poderoso, que Ele expulsa qualquer tipo de demônio, não tem poder sobre ele. Ele é poderoso. Xarabacandaraia. E aqui eu vou falar uma palavra que Deus está falando no meu coração. Já estou caminhando para o final. Jesus está falando, tem pessoas aqui, olha o que Deus acabou de me falar. Tem pessoas aqui que as portas estão travadas. Não foi demônio que travou, foi eu que travei. Meu Deus. Pastor, então ora para destravar. Sabe quem vai destravar ela? Jesus! Não, a porta já está destravada tem muito tempo. Ele só travou para você entender que fora dele você não tem sucesso. Sem Jesus não tem caminho. Sem Jesus não tem sucesso financeiro. Aleluia! Oh, Deus! Vamos lá ver? Então tudo bem. Um traficante, ele vende droga, ele se torna o maior traficante da cidade, da nação e tá. Qual é o sucesso dele? Ser foragido ou morto ou lançado em uma prisão. Qual é o sucesso com Jesus? Às vezes o servo não tem uma bicicleta para andar, mas ele vai morar no céu com Jesus. Lá tem uma mansão celestial preparada pelo próprio Senhor. Qual é o sucesso de uma geração perdida? Chega sexta-feira, dinheirinho no bolso. Chega no sábado, já não tem mais dinheiro para comprar uma água no Pingo Doce. Por quê? Porque o sucesso é falso. É só uma ilusão. É só momento de felicidade mentirosa. Mas com Jesus é diferente. O servo às vezes não tem dinheiro no bolso, mas ele é alegre, ele tem tudo, porque ele tem Jesus. Ei, eu te convido a ter esta alegria chamada Jesus Cristo. Tem alegria nesta noite para a sua alma. Tem alegria nesta noite para a tua alma. Jesus é maior. Sabe a sua dor, sabe o seu vazio, sabe aquela luta que você está passando, que está te deixando assim, parece que está mal, parece que você está sem, o sentimento é de desistir. Nós somos ser humano, realmente, mas não estamos imunes a esse sentimento. Parece que tem coisa que acontece conosco que a gente meteu o pé no balde sem olhar para trás. É verdade. É uma dor, um vazio para quem migra, família longe, tudo difícil. Às vezes família perto, mas às vezes trabalha, o dinheiro não dá, bate desespero, tem que trabalhar à noite, tem que trabalhar em 2 empregos, 3 empregos, bate o desespero. Quando às vezes chega o dia para pagar aluguel e não tem dinheiro na conta, às vezes tem pessoas que não passam por isso, mas passam por outras coisas. Que luta! Vontade de ver a família na igreja, mas os filhos estão no mundo. Que luta, vontade de ver o esposo na igreja, mas ele está no mundo. Que luta, que angústia. Eu quero trazer uma alegria para a sua alma nesta noite. Jesus Cristo é maior do que esta luta que você está passando. Ele está
está no controle e Ele está te preparando para algo maior. Apenas passa por este processo e se alegra e seja fiel. Jesus, Ele trabalha conosco. A gente pensa como homem, como provedor da casa. Às vezes a gente acha que em tudo nós estamos no domínio, Dimas. Que não deixa comigo, eu resolvo. Esse tem que ser o sentimento do homem da casa. Mas nós como servo não é bem assim. Com Jesus nós aprendemos que quem está no domínio é Ele. E Ele nos ensina e nos coloca em situações, Diácono Gleison, que Ele nos coloca em situação que nós não conseguimos nem mexer, nem mover, nem para frente, nem para trás. Só tem uma forma de movimento que Ele deixa para nós. Deus, lembra-te de mim. Xandaraia. Jesus nesta noite quer curar almas doentes e entristecidas nesta noite. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você glorificar a Ele. Não é você que está no domínio, é Ele, é no tempo dEle, é do jeito dEle. Aprenda, se entrega e se rende a Ele. Sabe o que eu fico imaginando? Quando eu olho para o texto de Josué capítulo 1, versículo 3 a seguir. Irmão, se nós não for espiritual, nós não entendemos nem Deus. Como assim, pastor? Vamos lá. Josué acaba agora de receber a notícia pelo próprio Deus que Moisés está morto. Ele amava o seu líder. Ele estava de luto. Sabe o que nós queremos? Filhinho, deita aqui, eu vou te fazer carinho, você está sofrendo. Sabe o que Deus faz? Tem de ânimo. Tem de muito bom ânimo. Esforça-te. Eu serei contigo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você está te pedindo um abraço, você está dizendo, Deus, usa alguém para me dar um abraço. Você está dizendo, não quero te dar um abraço, eu quero estar contigo. Eu quero estar do teu lado. Sou eu que garanto a vitória. Rabachandarabachandaraia. É noite de sair do comodismo. Não escandaliza não. O carinho de Deus se chama aflição. Não se assuste não. O carinho de Deus se chama aflição. Na aflição nós aprendemos a adquirir o quê? Paciência, maturidade. Deus está derramando carinho sobre as nossas vidas. Aleluia. Tem carinho de Deus sendo derramado nesta noite. Que carinho é este? A aflição que você está passando é para te fazer mais forte e mais da presença dEle. Será que você pode se alegrar e levantar a mão e adorar Jesus? Isaías 45:18, por gentileza.
A igreja, por favor. 1, 2, 3. Porque assim diz o Senhor, vem que abre os céus, o Deus que formou a terra e a baixo, ele estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Alguns entenderam, mas nem todos. Ele é o Senhor e não há outro. Quem é esse Deus? Ele olha para a terra, era vazia e sem forma. E ele olha e começa, haja e ouve. Sabe a sua situação? Só precisa de um haja de Deus e resolve. Se você pegar, glória a Deus. Se não pegar, vai ficar sem pegar. Só para que Deus venha falar o haja, tem que estar vazio. Vou repetir. Para que o haja de Deus acontece, precisa estar. Ô terra, pare de ser cheio de egoísmo. Ô terra, para de ser cheio de vontade própria. Ô terra, para de achar que você é alguma coisa. Enquanto você não aprender que tem que estar vazio, não vai ter o haja de Deus. Eu tenho uma palavra para o teu coração. É noite de bandaraia, de se esvaziar para acontecer o haja de Deus. Fique sobre os seus pés. Eu quero orar nessa noite. Não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Será no seu banco mesmo. Jesus é maior. Se Ele é maior, Ele com certeza já te deu uma ordem, uma direção. Agora, se Ele é maior e Ele tem um propósito, Ele já te deu uma direção. Nós precisamos nos posicionar nessa direção. Se nós servimos um Deus tão grande que na terra não tem um como Ele, não há outro Deus, nem no céu. Ele é Deus no céu e na terra. E a Trindade é tão organizada, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é um só. Os três têm a mesma visão, a mesma direção, e a responsabilidade e a fidelidade de submissão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Filho, Deus ordenou que viesse à terra. Isaías 53:10, a Bíblia vai dizer que Deus, o próprio Pai, teve prazer de moer o seu próprio filho. Que Deus é este? Que Deus é este? Se Ele foi capaz de moer o seu próprio filho por amor a você, por amor a mim, por amor à humanidade. Às vezes nós erramos e falamos assim na simplicidade: meus pecados matou Jesus. A Bíblia vai dizer que o Pai teve o prazer de moer o seu próprio. Ei, volte aqui a sua atenção, por favor, por gentileza. Se Deus Pai teve prazer de moer o seu próprio filho por amor de mim, por amor de você, você acha que Ele quer que eu e você vivemos do jeito que estamos vivendo? Você acha que Ele tem algo maior para nós? Ele envia Jesus. Olha a grandeza de Jesus. Eu irei preparar lugar para
para que vós também eu irei buscar. Só aqui parafraseando. Mas olha a preocupação. Não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador. Pode chorar, viu? O Consolador está aqui te consolando. Ele está consolando a tua alma aí. Ele está consolando a tua vida aí. Não endurece o teu coração, não. É pior para você, não é para mim. Se derrame na presença dele. Se entrega. O Consolador está presente. Lembra quando você chorava só de levantar a mão? Só de falar o Consolador está presente, a alma já se derramava. Lembra quando você tinha uma sensibilidade maior? Ei, Jesus não mudou não. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pastor, o que eu faço? Eu não dou conta mais. É só você olhar para o céu e começar a celebrar esse Deus tão grande. O grupo de louvor vai adorar. E eu vou te dar aqui uma oportunidade quando eu estou dizendo. Não sou eu que dou oportunidade, é Jesus. Mas eu vou te dar um tempo para você se derramar na presença de Deus. Quem sabe é noite de você chorar e dizer: socorro, Deus.